Pessoal, dando continuidade ao estudo de ângulos, eu trago agora para vocês alguns exemplos dos tipos de ângulos. Eu peço que vocês continuem prestando atenção atentos, certo? Aqui, ângulo reto. Observe na foto a posição dos ponteiros do relógio, quando ele marca exatamente 3 horas. Então, ele pede para observar, certo? Marcando aqui 3 horas, o ponteiro das horas e dos minutos. A figura formada pelos ponteiros sugere a ideia de um ângulo reto, certo? Então, a gente tem aqui, como eu falei anteriormente, uma abertura de 1/4 de volta, que corresponde a um ângulo reto, que mede exatamente 90 graus. O ângulo cuja medida é 90 graus. Ele é conhecido, ele é denominado ângulo reto, certo? Da mesma forma, se a gente tivesse aqui marcando nesse relógio 9 horas, aqui, 9 horas, a representação também seria de uma abertura de um ângulo de 90 graus, ok? Então, nós temos aqui, na representação de um ângulo reto, usamos a notação, vejam, essa notação, o ângulo AOB abaixo é reto. Aqui, tenho aqui o desenho, certo? Ele coloca aqui o ângulo AOB é reto, porque a gente tem a representação desta abertura de um ângulo de 90 graus. Quando ele coloca o ângulo AOB, a gente sempre parte essa semirreta AO, o vértice do ângulo O, OB, a outra semirreta, que no caso não deixa de ser um segmento, OB, levando em consideração do vértice O até o ponto B. Então, nós temos sempre a representação dessa forma, A ou B, com chapeuzinho acima do vértice do ângulo, que no caso é o O, ou também pode ser representado dessa forma aqui, tá bom? Sem o chapeuzinho. É menos comum, mas pode. Então, vejam nas fotos, nas imagens, os ângulos representados aí, formando ângulos retos. Nós temos aqui, certo? O poste com a sombra, com o solo, a gente representa aqui um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Aqui nessa construção, nesse prédio, a gente tem também um ângulo, representando um ângulo de 90 graus aqui, aqui. E se você procurar, em várias outras situações aqui. E na tela da TV, o canto aqui representando um ângulo de 90 graus, certo? Aí vejam aqui, nós temos agora ângulos agudo e obtuso. Então, pessoal, prestem atenção, muitos estão confundindo o que é um ângulo agudo e o que é um ângulo obtuso. Então, o ângulo cuja medida é menor que a de um ângulo reto. Um ângulo reto no mede 90 graus, não seria essa abertura aqui, só prolongando para a gente poder observar, certo? Não teria que ser essa abertura aqui, um ângulo reto. É assim. Então, quando ele coloca um ângulo cuja medida é menor que a de um ângulo reto, ou seja, é menor que 90 graus, ou seja, que está entre 0 grau e 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Então, se está menor que 90 graus e maior que 0 grau, então significa que é um ângulo agudo. Está entre esses valores 0 grau e 90 graus. 90 graus. Pode ser 30 graus, 45 graus, 2 graus, 89 graus, contando que esteja entre essas medidas. Então, a gente tem aqui o ângulo COD, que é um exemplo de um ângulo agudo, que tem essa abertura aqui, certo? Essa região que eu estou marcando representa um ângulo agudo. Embora a gente não saiba qual é a medida, poderia ser 30 graus, ou de repente 45 graus, não sei. A gente não sabe, mas a gente identifica que representa um ângulo cuja medida é menor que 90 graus e maior que 0 grau, ok? O ângulo cuja medida é maior que a de um ângulo reto e menor que 180 graus é chamado de ângulo obtuso. Agora, a gente tem aqui o ângulo obtuso, certo? No ângulo obtuso, a gente considera aquele que, se eu prolongar aqui, preste atenção, essa abertura aqui, faça de conta que esse ponto está reto. Essa abertura aqui, ela representa um ângulo de 90 graus, certo? Mas aqui a gente vê que essa representação de um ângulo tem abertura maior que 90 graus.
Mas não chega a ser 180, porque se fosse para ser 180, concordam comigo, né? Passaria aqui, ó. Teria que ter essa abertura todinha. Então, veja que o ângulo que representa 180 graus, que é o ângulo de meia volta, o ângulo raso, certo? Tem medidas maior que 90 graus, sim, mas é menor que 180. Veja a representação aqui, né? Maior sim que 90, mas menor que 180, certo? É chamado de ângulo obtuso. Então, poderia ser 100 graus? Poderia, é maior que 90. 150? 189? Ou melhor, 179, né? Que é menor que 180. 179? Poderia sim, ok? A gente tem aqui essa torre representando aí um ângulo obtuso, cuja medida, essa abertura aqui do ângulo, é maior que 90 e menor que 180, certo? Veja que não está reta essa aqui, né? Aqui não está reta, essa semi-reta aqui. Não está subindo reta, ela está um pouco inclinada, certo? Então, galerinha, se a gente observar, como eu falei para vocês, a gente pode analisar em nosso dia a dia várias situações em que há representação de ângulos. Então, vejam aqui nas imagens, certo? As aberturas destes ângulos, dessas representações de ângulos, como vocês veem aí, certo? Outra coisa que eu quero discutir com vocês, peço que prestem atenção, aqui quando diz assim, no ângulo representado abaixo, nós temos o ângulo AOB, certo? Aqui nós temos duas semi-retas, né, passando aqui OA, OB, partindo do mesmo ponto, que no caso é o vértice do ângulo. O vértice do ângulo sempre está neste formato aqui, representado por uma letra maiúscula, que pode ser qualquer, mas aí aqui eu tenho uma letra O e é a mais comum, inclusive, certo? Então, aqui nós temos a região que representa a abertura de um ângulo, ok? Então, aqui, o ponto O é chamado de vértice do ângulo. Não vamos esquecer disso. Prestem atenção. Onde é que está o vértice do ângulo? Este ponto O, que é de onde partem as duas semi-retas, certo? Formando aí, então, o ângulo. As semi-retas OA e OB são chamadas de lados do ângulo. São os lados. Então, sempre vai estar representado por esse tracinho acima, indicando aí que é uma semi-reta, ok? Indicamos o ângulo por AOB e lemos ângulo AOB, certo? Com o vértice sempre ao meio. Então, AOB. O arco que liga os lados indica qual é a abertura do ângulo que estamos considerando. O arco que liga os lados, então a abertura, nesse caso aqui, está sendo essa parte do ângulo interno. Se nós tivéssemos, ao invés desse arco aqui, nós tivéssemos um arco aqui por fora, então nós teríamos o ângulo externo. Externo. Então, veja que o arco, essa abertura aqui, este arco, é o que indica qual é a medida desse ângulo, ou qual é o ângulo que está sendo indicado, analisado, ok? Então, é isso, galera. Por enquanto, eu encerro aqui. Espero que vocês possam ter compreendido. Como eu falei no início, voltem à videoaula, pausem, façam anotações, tentem realmente compreender, assistam outras videoaulas. Este momento é para que vocês possam, de fato, aprimorar o conhecimento que vocês já têm. Um abraço, saudades de todos.